Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 14, que diz assim: Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós, enviarei inimigo contra os babilônios, e todas as de lá farei embarcar como fugitivo, isto é, os caldeus, no navio com o quais se vangloriava. Eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar, e nas águas impetuosas uma vereda, o qual fez sair o carro e os cavalos, o exército e a força, jaz juntamente de lá, jamais se levantarão. Estão exaustos e apagados como uma torcida. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que já está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes de avestruz, porque porei água no deserto e rio no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O título está assim aqui: Libertação do jugo da Babilônia. Quem é que sabe o que é um jugo? Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Um jugo, quando antigamente, acho que agora o pessoal nem usa mais, que agora está tudo moderno, né? Mas aqueles boi que usava no campo onde para dar boi, cavalo, para dar a terra, fazia tipo aquela carroça, não tem a carroça, não tem aquele negócio, aquele pauzão que coloca ali no pescoço do boi, do cavalo. Aquilo ali se chama de jugo. Tem muita gente que está com jugo, sentindo um peso em cima. Meu Deus, tô parecendo aqueles boi, aqueles cavalos que tá arrastando aqueles carros de boi, arrastando parada da terra. Tem gente que está se sentindo desse jeito. Mas Deus vai te libertar. Está te libertando, tirando todos os jugos de cima de tu, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. E porá um caminho no deserto. No deserto tem caminho? Isso é para você que está se sentindo sem saída. Eu estou no meio do deserto, meu Deus, para onde eu vou? Porque o deserto só é areia. Fazer um caminho no meio da mata é fácil. Você pode até ir quebrando galho de pau, assim dizer, porque se eu me perder, eu sei por onde eu vim, né? E marcar. E no deserto? No deserto dá para marcar alguma coisa? Porque o que vem é tempestade de areia. Pois Deus vai te tirar desse deserto, Ele vai colocar um caminho, vai colocar uma saída para você que não tinha saída. Meu Deus, eu estou me sentindo do deserto. Deus vai colocar um caminho para tu sair desse deserto. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E para você que sempre fica dizendo assim, meu Deus, esquece que você está no teu presente, mas você voltou para o passado. Tudo de você é assim, que você fala: ai, meu Deus, como eu me lembro do Egito, dos pepinos, do tomate, da cebola que eu comia lá no Egito. Deus diz: não lembrei das coisas passadas, é que faço coisas novas. Porventura, não percebeis? Sabe o que é? É que muitas vezes, quando a gente está passando por tanta tribulação,
A gente, sem perceber, está no meio do oásis, mas o pensamento continua no deserto. Todo mundo está vendo que a pessoa tá na benção, só ela não está se vendo que ela está na benção. Isso é possível? É possível. Quando a pessoa está tão atribulada, ela está vivendo aquilo que ela sempre pediu para Deus, mas ela não sabe glorificar, ela só sabe murmurar, ela só sabe se lembrar do Egito, ela só sabe se lembrar que Faraó preparava cebola e tomate para ela comer. Para de ficar olhando para trás, que tu não é museu para viver de passado. O nosso passado tem que servir para ilustrar. Olha, eu era assim, mas Deus me colocou aqui. Glória a Deus e aleluia. Para de ser murmuradora. O que Deus fez com cavalos de Faraó? Saiu algum vivo de lá de dentro? Nenhum. E se você está na presença do Senhor, tu acha o quê? Que Ele vai te deixar tu morrer afogado? Morreu por acaso alguém quando Ele tirou o povo dali, libertou o povo? Não, não morreu. Todo aquele povo que saiu do Egito atravessou aquele mar porque Deus fez um caminho ali no meio do mar para o povo passar. Se Ele fez um caminho no meio do mar, ele não vai pôr um caminho no meio do teu deserto para te tirar daí? Vai. Tudo é possível para aquele que crê. Agora, dizer que é fácil, não é fácil. Não. Ele vai fazer o quê? Os caldeus, ele vai tirar esses babilônios daí do teu caminho. Esse faraó que está aí te atazanando, te perturbando, dia e noite, ele vai remover esse demônio do teu caminho. E para de ficar vivendo no passado, que tu não é museu, não. E começa a cantar e glorificar. Até os avestruz. Deus vai preparar um caminho para você aonde o inimigo não vai poder passar. Ele vai até querer. Ele vai chegar, esperar, ficar ali de prontidão, porque ele é observador. Ele fica ali esperando o momento. Quando você der uma brecha, quando ela me der uma brecha, ou ele me der uma brecha, eu passo. Não vai passar. Porque Deus vai colocar anjo nos teus caminhos para te guardar em todos os teus caminhos, como ele fala no Salmo 91. Não é verdade? Anjo para te guardar em todos os teus caminhos. Então, aqueles que estavam achando que tu não ia sair desse deserto, que os caldeus, vai fazer os teus inimigos te voltar as costas. Aqueles navios que eles diziam, não, esse navio aqui, com esses daqui nós vamos acabar com a raça dele. Vamos entrar lá pelo mar. Porque pelo mar não deixa, não. Você já viu água deixar vereda na água? Só Deus. Só Deus é o único que faz caminho no meio do deserto, no meio da água, faz secar e faz o povo passar com terra seca. Mas pessoa normal? Não. Só se essa pessoa estiver cheia do poder de Deus, que nem Eliseu estava, né? Bateu lá com o manto de Elias e a água se dividiu no meio. Josué também, né? Mas aí é outra coisa, aí é poder de Deus. É poder de Deus, não é poder de homem, não. É poder de Deus. Então, se arrega, se apegue com Deus. Porque Ele é o único. É o único que pode fazer você sobressair. Você chegar onde você quer chegar. Tu tá preocupada com os caldeus, tu tá preocupado com os babilônios, que tá falando que você já era, que você ficou no passado, que você nunca vai sair desse labirinto que te colocaram, né? Se engana. Tudo é possível para aquele que crê. Se ele preparou um caminho no meio da água impetuosa, ou seja, aquela água que está com aquela fúria, ele preparou uma vereda, ele não vai te levar para onde tu quer ir? Para onde ele quer te colocar. Porque muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e pedimos mal. E aí recebe, em vez de glorificar, começa a murmurar. Senhor, por que o Senhor me deu isso? Senhor, por que o Senhor fez assim? Mas não foi tu que pediu? Nós temos que saber como pedir as coisas para Deus, para depois nós não ficar murmurando.
Porque Deus, Ele nos resgatou. Deus deu o seu único filho por nós. E quando Ele pede, porque Deus não era nem para pedir, não é verdade? Deus é para mandar. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele pede. Não vai fazer isso. Ou Ele dizia, eu tô te mandando, vai lá, porque eu sou o teu Deus, eu que mando e tu obedece. Ele não fala assim, não. É muito difícil Deus falar assim. É muito difícil. Normalmente ele fala com aquela voz mansa. Vai lá. Tu não vai fazer? Eu falo, não vou fazer não. Tu não vai fazer? Não vou fazer não, Senhor. Não vou fazer não, tô cansada. Eu já falei isso. Já falei. Mas Deus tem um jeito de tratar com cada um de nós, não tem? Eu não sei qual é o teu jeito que Deus trata contigo. Comigo, graças a Deus, Ele é muito paciente comigo. Muito paciente. Mas sabe por quê? Porque Ele me conhece. E Ele também te conhece. Uma vez, o meu filho foi em casa, que sempre assim, as minhas duas netas lá, a escola dela era bem... Só atravessa a rua assim, pro outro lado é a escola. E o meu filho foi buscar uma na creche e a outra na escola. Eu tinha chegado do meu trabalho, eu estava tão cansada, mas eu estava tão cansada que eu disse, hoje eu não quero nem comer, vou só tomar banho e cama. E eu fiz isso. Tomei banho, o Michel falou, você não vai jantar? Eu falei, não quero comer, estou muito cansada. Quando eu estou muito cansada, eu não quero comer, não. Não quero comer nada, só quero dormir. E aí falei, Senhor, hoje eu não vou orar porque eu estou muito cansada. Deus disse, tu não vai orar? Eu falei, vou não. Tu não vai orar? Eu falei, vou não. Tô cansada, não vou orar. Eu nem comi, como é que eu vou orar? Não vou orar, não. Deus disse, tu não vai orar? Eu falei, vou não. E aí, por muito Deus insistir, eu disse, Senhor, cobre a minha família com teu sangue, Senhor. Quando eu acabei de fechar a boca, o carro bateu no carro do meu filho, que estava estacionado na porta de casa, ele colocando a minha netinha na cadeirinha de bebê. E se eu não tivesse orado? Aí, o que ia acontecer? Eu ia chorar, Deus, por que você não protegeu minha família? Que eu te busco noite e dia. Aí, o que ia acontecer? Eu ia esquecer que ele tinha mandado eu orar e eu disse que eu não ia orar porque eu estava cansada. O que é melhor? Nós orar cansado e ver a nossa família protegida? Ou nós dizer, eu não vou orar, não? E o pior acontece. E quando o pior acontece, o que a gente fala? Quem que a gente culpa? Deus. A culpa é de Deus. A culpa é do Senhor. Porque o Senhor mandou eu orar, o Senhor mandou eu buscar e o Senhor não protegeu, não é verdade? Tudo a gente coloca na conta de Deus, mas Ele fala, vai fazer assim, vai para a direita, vai para frente, não para, continua andando, eu vou te proteger, eu vou arrancar esse jugo, esse pesadelo que estava em cima de ti, mas aí você não ora, você não busca, você virou um murmurador, você virou uma murmuradora, você é mal agradecido, tu só é igualzinho terra de cemitério. Tu já viu terra de cemitério agradecer alguém? Não. Terra de cemitério pode ir deixando. Vai, joga no defunto lá, que ela vai comendo tudo. Tu já viu terra dizer muito obrigado para alguém? Tem gente que é igualzinha a terra de cemitério. Tu pode fazer com a cara arrastando no chão para essa pessoa, mas ela nunca agradece porque ela acha que tu não tá fazendo mais nada mais do que obrigação. Tem gente que é assim. E quando você diz que você não vai fazer, que não dá para você fazer, você arrumou um inimigo. Você arrumou uma inimiga. Tem gente que é desse jeito. E tem outros não. Que tu dá uma balinha para ele e ele diz muito obrigado. Você diz, fulano faz assim? Ele faz. Fulano, não faça isso, porque se tu fizer isso, tu vai bater com a cara no muro. Ele faz. Aí quando ele dá com a cara no muro, ele corre atrás de você. É assim que a gente faz. Deus ensina o que temos que fazer, a gente não faz. Mas quando acontece o pior, a gente corre para quem? Pro colo de Deus e dá a ponta que a culpa é dele. Mas isso é bíblico, é desde que o mundo é assim. Olha Marta e Maria. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Por quê? Porque a gente não entende o agir de Deus na nossa vida. Não. Porque se Jesus tivesse chegado na hora que chegou o recado de Senhor, aquele que tu ama está doente. Vem para curar.
Jesus ia, chegava lá, pegava na mão de Lázaro, igual pegou na mão da sogra de Pedro, a febre saiu, e ela já foi fazer as coisas dentro da casa. Fazer chazinho para Jesus, fazer um cafezinho para Jesus, fazer lá um esmalte do bolo, ou seja, um bolinho de fubá para Jesus, né? Mas Jesus, o que Jesus queria fazer ali era coisa grande. Não era só curar um enfermo. Jesus queria fazer um milagre daqueles que ele ainda não tinha visto. Ele queria ressuscitar o morto, que era para todo mundo ver e acreditar e se converter. Então, tu tá passando por essa situação? Todo esse jugo que tu carregou até agora, sabe para quê? É para aqueles que estão ao teu redor, aqueles que diziam que tu nunca ia sair desse deserto, aquele que dizia que tu nunca ia sair desse labirinto, vê que quando tu falava de Deus, que ele dizia, agora tudo dela é Deus, e olha onde ela está, no meio do deserto. Eu quero ver ela sair desse deserto. É para ele ver o incrédulo se converter e saber que Deus é Deus. Ele é o Senhor. O Senhor. Ele não é, Deus não é gente. Não. Se ele falou, ele vai cumprir. Deixa-se levantar os inimigos como maribundo ou enxame de abelha. Não se preocupa com isso, não. A única coisa que nós temos que se preocupar é em andar em obediência. Francisca, tu sempre fala isso. Claro. A obediência é que nos leva até as bênçãos que nós precisamos de Deus. Como que tu quer bênção e tu só faz coisa que Deus fala que não é para fazer? Me diz, como que tu quer bênção desse jeito? Não tem como ter bênção. Não adianta fazer birra e bater o pé, não. Não adianta. Enquanto você não se colocar na posição que Deus já determinou que é para tu te colocar, não vai ter bênção. Tu pode enfiar os 2 dedos na boca e rasgar ela em 10 pedaços. Que não vai resolver. Não adianta também chorar lágrima de crocodilo, porque não vai resolver. Deus não vai se comover com essas lágrimas de crocodilo, não. Não, não vai, não. Agora, quando você anda em obediência, fazendo aquilo que ele manda, ele traduz, tu pode até nem falar que nem Ana. Ana não saiu uma palavra da boca dela, a ponto do sacerdote dizer, tá embriagada, essa mulher, essa hora do dia, já enfiou o pé na jaca. Já tá bêbada. Não, porque não saía. Só viu que os lábios de Ana se mover assim, mas som nenhum saía. Porque ela estava atribulada, angustiada. Mas Deus, ela saiu de lá sem a vitória dela? Não. Aquele que disse que ela estava bêbada foi o mesmo que disse, vai, porque o Deus de Israel concede o desejo do teu coração. E não concedeu? Foi, é lógico que chega lá, teve o tico-tico no fubá lá, né? Teve o rala e rola lá, claro, a gente sabe como é que faz um negócio, né? Teve. Mas aquela que era estéril foi mãe de 7 filhos. Eita, Jesus, glória a Deus. Tá vendo o que Deus vai fazer na tua vida? Ele não vai só te libertar desse jugo, não, desse pesadelo aí. Não, não é só isso, não. Ele vai te libertar e ele vai te prosperar. Ai, Francisco, eu já ouvi essa palavra tantas vezes que minha fé já está lá no fundo do poço. Não, no fundo do poço não. Lá na lama da lama da lama. Se preocupa não. Deus disse que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diz a esse monte, sai daqui, te lança no mar, assim será. E não duvide. E não duvide. Se tu não crê, mas tu acredita na palavra, eu acredito na palavra, acredito. É no tempo de Deus. É no tempo dele. Tu acha que eu também não queria tantas coisas que eu queria que acontecesse agora? Senhor, eu quero agora, mas não é do meu jeito. E se fosse do nosso jeito, era tanta coisa errada, era tanta marretada cara na parede. Tu já viu quantas coisas tu não já pediu para Deus e depois tu falou, mas... Ai, meu Deus, não era bem isso que eu queria, não. Era... Ai, meu Deus, por que eu não pensei bem antes de pedir essa tranqueira, essa pedra de tropeço, esse embaraço, esse obstáculo que eu fui arrumar? O que eu fui arrumar para mim, meu Deus do céu? Senhor, por que o Senhor não impediu? Tu não pediu tanto, ô trem. Tu não pediu tanto. Ele concedeu, tu batia todo dia ali na tecla, igual pingo d'água, igual goteira. Tem. Que ele falou, tá bom, vou te dar.
Vou te dar. Porque tem coisa que é assim. A pessoa pede, Deus tá vendo, tá demorando, porque ele tá vendo que aquilo dali não é para você. E você diz, eu quero, mas eu quero. Ai, aquilo dali é tudo que eu sonhei, meu Deus do céu. Aquele guapo, aquele 4x4. Aí quando tu pega, casa com a coisa, aí tu vê que aquilo dali era pedra de tropeço. É uma pedra no teu sapato. É um pedaço de farelo de pão dentro do sutiã. Eita, Jesus. Aquilo dali, meu Deus do céu. Fala assim, Senhor, faça... Olha, deixa eu contar para vocês. Uma vez, chegou uma irmãzinha na minha casa. Essa irmãzinha estava passando por uma tribulação daquela. Ela tinha uma filha, aí o marido arrumou outra, já estava com outra, mas ela queria esse marido porque era o pai da filha dela. Mas eu quero esse homem que eu quero, é o amor da minha vida, é meu tudo. Falei, irmã, vamos fazer o seguinte, você já tentou tanto e não deu certo. Vamos orar e dizer para Deus fazer na sua vida o que é melhor para você? Vamos colocar na mão de Deus. Não, mas é porque eu quero, é esse, eu quero. Tá bom, vamos orar, vamos. Aí oramos. Deus deu um marido abençoado para essa irmã. Ela teve um filho, tem uma vida abençoada, vive uma vida de princesa hoje. E aquela pedra de tropeço, ela disse, por que eu não pedi antes? Tá vendo só? Deus sabe o que é melhor para nós mais do que nós mesmos. Ele sabe. Ele sabe. E tudo que nós passamos na nossa vida, quando nós temos uma vida com Deus, é propósito. É propósito. Quanto maior é a tribulação, é porque maior é o milagre. E quando o milagre tá para chegar, aí que parece que as portas começam a apertar para você entrar. Você entrava de frente, agora você tem que entrar de lado. O negócio fica apertado. É tudo, é reajuste, entendeu? Tá ajustando que é para quando chegar o negócio ficar, não ter folga de nenhum lado. É aquela coisa perfeita. Perfeita. Porque Deus é perfeito. E detalhista. Você está pensando que Deus é assim, jogado assim? Não, não é semeado, não. É tudo perfeitinho, plantadinho, ali de carreirinha. Olha, perfeito. Esse é o nosso Deus. Deus de detalhe. É o nosso Deus. Então, se ele diz que ele vai te libertar desses caldeus, vão voltar nos navios que eles fizeram ali a panelinha para vir atrás de você, igual o marido chama de abelha, vai ser queimado. Vai ser queimado todo exército inimigo que vier atrás de você. Olha, foi que Deus falou para Moisés. Olha aí, Moisés. Presta bem atenção, porque é a última vez que você vai ver eles. Nunca mais tu vai ver. E quando Deus abriu o caminho, olha só, Deus abriu o caminho para Israel passar, lá vem o exército de Faraó atrás. Vamos pegar esse povo e vai voltar tudinho para ser escravo. Se Deus te libertou, uma vez que Deus liberta, está liberto. Não vai voltar para a Babilônia mais não, para ser escravo. Para o Egito também não vai voltar não. E aí estende Moisés ao cajado. E as águas, olha, se fechou. Morreu tudo lá. Nunca mais se viu aquele povo, claro. Os cadáveres estão lá no fundo do mar. Já virou pó. E é assim que vai acontecer. Deixa perseguir, deixa te perturbar, deixa caluniar. Quem vai acertar a conta com esses babilônicos, com esses caldeus, vai ser o próprio Deus. Continua nos pés do Senhor. Faz de conta que tu não está escutando nada. Aprende a ouvir só a voz de Deus. Anda na obediência. Faz o que eu te mando. Quando eu dizer ora, ora. Quando eu falar cessa, cessou. Quando eu dizer caminha, caminha. Entendeu? E aí não tem como não ter bênção. Deixa de dizer, ela não vai entrar, ela não vai passar. Não, esse jugo não vai sair. Deixa falar. Porque quem tem sua boca fala o que quer. Quem manda na boca de alguém? Nenhum ser humano tem esse poder de mandar, não. A gente fala, ainda mais eu, falo mesmo. E ninguém faz eu calar, não. Só Deus faz eu calar. Só Ele. E mais ninguém. Então se prepara. Porque o que Deus tem para você, já está saindo à luz. Não percebeis? Não se lembre mais das coisas velhas. És que faço coisa nova. Já está saindo à luz. Ou seja, para de ficar olhando para a tribulação e começa a olhar para aquilo que Deus já te entregou hoje.
Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia, Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Pai querido, consagra esta água, este azeite, essa peça de roupa, tudo que está aí do lado desse celular, meu Deus. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, que ela venha a ser curada, que ela venha a ser sarada, Pai, de toda e qualquer enfermidade. Obrigada, Senhor, porque o Senhor rebentou, removeu todos os julgos, Senhor, julgo que estava em cima desta pessoa, Pai. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que não vai ser só essa pessoa que vai ouvir, mas toda a sua descendência, que o jugo, Senhor, que estava em cima desta pessoa, desta família, que vinha de geração para geração, meu Deus, que esse jugo seja removido, que essa maldição hereditária seja removido desta pessoa, meu Deus, que a família dela venha ser família bendita do Senhor de geração para geração, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, Pai, no nome do Senhor Jesus, caia por terra, repreende também, Senhor, toda palavra de maldição, toda oração contrária, repreende, Senhor, o Espírito do tranca-rua que estava trancando essa porta, Pai, fechando os caminhos desta pessoa para que ela não consiga passar, mas o Senhor abre um caminho, prepare uma vereda no deserto. O Senhor vai derramar água sobre o seu deserto. O Senhor vai fazer um rio no ermo. Aleluia, glórias e glórias te damos, Senhor. Vai, Senhor, na frente, Pai, rebentando todas as muralhas, tirando toda a pedra de tropeço, todo embaraço, todo obstáculo e jogando por terra todos esses demônios do inferno, Pai, que se levantou contra a vida desta pessoa, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja lançada por terra no nome do Senhor Jesus, Pai. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos nossos trabalhos, Senhor, anjo com espada de fogo para cortar todo o mal, toda barra, todo impedimento que estava nesse ambiente de trabalho, toda oração contrária que foi lançada, seta maligna, que foi lançada, seta de inveja, de olho gordo, seja jogado por terra no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos, Senhor, no nosso lar, em cada canto dessa casa, para queimar todo o mal, todo o olho gordo, toda a inveja, toda a obra de feitiçaria que foi lançada contra esta casa, contra esta família, para ver contenda. Pai, que a tua paz que excede todo entendimento esteja com teu povo, Pai, com a família, Pai. Envia essa legião de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo, onde houver uma pessoa clamando por socorro, que teu socorro esteja chegando, Pai. Repreende também, Pai, todo espírito, Senhor, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito da loucura, que bate em retirada, esses demônios que entram nas igrejas para tirar o povo de dentro da igreja e levar para o mundo das drogas, seja repreendido agora. Satanás e seus demônios bate em retirada da vida desta pessoa, da casa dela, da família dela, dos seus projetos, no nome do Senhor Jesus. Pai, abre a janela do céu e derrama sobre a nossa vida bênção sem medida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.